quem não me conhece, irmãos, eu sou o padre João Carlos Ventura de Oliveira, sou administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora das Dores, na cidade de Bias Fortes. Meu atraso aqui tem até por causa aqui da paróquia, nós estamos organizando diante da realidade que nós estamos vivendo, para celebrar essa Semana das Dores, que tradicionalmente a Igreja nos pede para viver, que é a semana, então, que antecede a Semana Santa. Fui chamado, não é, para ajudar, na medida do possível, sendo, então, o diretor espiritual da Renovação Carismática Católica da nossa Arquidiocese de Juiz de Fora. Aceitei com muita alegria, com entusiasmo, mas com muita humildade, porque nasci na Renovação, desde quando estava ainda no ventre da minha mãe. Mamãe participava de encontros, né, da Renovação, das reuniões, dos grupos de oração, juntamente com a minha avó, né? E depois, já com meus 15 anos, mais ou menos, comecei a ajudar no grupo de oração da minha paróquia, na cidade de Bicas, paróquia São José, grupo de oração Marte São Sebastião. Daí em diante, comecei a amar a Renovação Carismática Católica e discernir melhor minha vocação, e hoje tenho a alegria de ser padre há 6 meses, né? Sou o padre mais novo aqui da Arquidiocese de Juiz de Fora, e com muita alegria nós estamos aí caminhando agora com vocês na renovação. Bom, a minha palavra aqui com vocês, como a Dejane até mesmo disse no momento da oração, uma palavra de ânimo. Primeiramente, não só pelo tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da pandemia, um tempo realmente difícil, um tempo de muitas dúvidas, de questionamentos, mas, como o Dom Gil também disse, é uma quaresma contínua que estamos vivendo, uma quaresma que nos prepara, então, para uma vida nova, a qual Cristo nos dá. Então, por isso, tem que ser uma palavra de ânimo sempre. Mas a renovação carismática católica, a meu modo de ver, ela tem essa missão de pela ação do Espírito Santo, ou seja, aquele que movimenta, aquele que reanima, aquele que renova, dá uma palavra de ânimo a todos aqueles que precisam, necessitam e querem ouvir essa palavra. Então, começamos realmente dizendo isso, né? Meus queridos irmãos, nós cristãos, carismáticos, precisamos ter uma palavra de ânimo sempre. Agora, talvez mais ainda, diante deste tempo que estamos vivendo. Para iluminar a nossa fala, a nossa conversa, não poderia ser diferente, mas usaremos a palavra de Deus, mas de uma forma providencial, o Evangelho do dia de hoje. Nós estamos no 5º domingo da Quaresma, como eu disse, né, momento aí que a gente está quase terminando esse tempo favorável, esse tempo de conversão para viver a Páscoa. O Evangelho que está lá em João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Se você está aí com a sua palavra, por favor, abra ela então no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Ou com a sua liturgia diária, você também consegue o Evangelho da missa de hoje. Se você já conseguiu participar da missa, se você assistiu ela online de alguma forma, você já ouviu esse Evangelho, nós vamos ouvi-lo novamente, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado.
Em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer vir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, no contexto do Evangelho, a qual nós acabamos de ler e escutar, Jesus está quase na última ceia, no momento ali do lava-pés. E logo depois terá alguns discursos no Evangelho de João, compreendendo ali o capítulo 14, 15, 16 e 17. E no capítulo 18, conforme nós vamos ler no domingo que vem, domingo de Ramos, nós teremos ali a paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, já no Evangelho de João, nós estamos realmente nos momentos finais, nas palavras finais de Jesus, para ele então dizer a sua palavra eterna, que é a cruz, prova do seu amor definitivo para cada um de nós, a aliança perpétua que ele faz com cada um de nós. Diante disso, meus queridos irmãos, olhando para a nossa realidade como movimento, como renovação carismática católica, precisamos olhar no momento então final da vida de Jesus, para então cumprir a sua missão, dar a salvação a cada um de nós, a vida humana ser regenerada e a vida digna a cada um de nós, nós podemos meditar essa palavra com 10 pontos que muito nos vale como então servos, pertencentes, membros deste querido e amado movimento Renovação Carismática Católica. Em primeiro lugar, precisamos cada vez mais nos sentir pertencentes a este movimento. Não é só a Denise como coordenadora diocesana que é a Renovação Carismática. Não é o seu conselho que é a Renovação Carismática. Não é somente o seu grupo de oração que é a Renovação Carismática, mas todos nós, juntos, somos e precisamos ser Renovação Carismática Católica. E não simplesmente no momento ao qual você está ali servindo no grupo de oração, né, diante do seu ministério que você exerce, na música, na palavra, na intercessão, na família, na criança, na acolhida, na intercessão, na cura e libertação, mas a todo instante, na sua vida, no seu dia a dia, cada um de nós precisamos viver intensamente como membros da Renovação Carismática Católica. Em outras palavras, meus queridos irmãos, como muitas vezes nós já escutamos, mas precisamos começar a viver. Não é simplesmente ser renovação carismática,
mas é a renovação carismática está dentro de mim. Não que você vai rezar em línguas toda hora, não que você vai falar profecias a toda hora e a todo instante, mas a sua conduta, seu modo de viver, seu modo de falar, de andar, de ser, precisa ser diferente, porque nós somos renovação carismática católica. Alguém precisa olhar para nós e ver que o nosso sorriso é diferente, que o nosso olhar, né, hoje que a gente tem que estar usando a máscara, né, quando a gente sai na rua, quando a gente vai à igreja, a gente precisa estar de máscara. Alguém precisa olhar para nós e encontrar no nosso olhar um diferencial, porque nós somos renovação carismática católica. Não é também ter orgulho, não é também ter algo, né, de vaidade, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Pelo contrário, uma humildade muito grande que nós precisamos ter. Nós não somos melhores do que outro agente de pastoral ou membro de algum movimento, de alguma associação. Talvez somos até piores, mas precisamos ter alegria, precisamos ter motivação na hora de dizer que somos renovação carismática católica. E é por isso que Jesus no Evangelho hoje vai realmente dizer com entusiasmo, com coragem, com pertença ao projeto de Deus, quando ele vai dizer: chegou a hora do Filho ser então glorificado. Digo a nós, queridos irmãos, chegou a hora de nós assumirmos, enquanto movimento, enquanto coordenadores, enquanto participantes, somos renovação. Chegou essa hora. É crucial a gente, somente nesse momento, nós assumirmos o nosso movimento, defender o nosso movimento, amar o nosso movimento, conhecer o nosso movimento. Precisamos realmente ter essa pertença, assim como Cristo teve pertença à sua missão, ao seu projeto, né, de salvar a cada um de nós. Felizmente, alguém ainda pode dizer para você que ser renovação não é igreja. Como se diz, que movimento ou que ação pastoral a renovação assume diante da paróquia. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você, não ligue para isso. Não se revolte contra isso. Ser renovação carismática católica é ser igreja. É participar, sim, da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E uma missão muito importante, como eu introduzi toda essa minha fala, de dar uma palavra de ânimo, de esperança, de renovação, porque somos um movimento totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, que é quem traz uma nova dinâmica à vida de igreja, à vida pessoal, à vida de espiritualidade a cada um de nós. Por isso precisamos, bato nessa tecla, de ter pertença a esse movimento, a esta missão que nós abraçamos, como o próprio Cristo abraçou, né, a sua missão de ser, então, o nosso Salvador. Se temos pertença, meus queridos irmãos, podemos passar para o segundo ponto, o segundo passo. Compromisso. Só vai ter compromisso quem tem pertença. Quem ama. Quem conhece. Se nós não conhecemos, se nós não amamos, se nós não pertencemos, como vamos ter compromisso? E é justamente isso que o Senhor vai nos ensinar novamente na sua palavra. Vai ter uma hora que ele vai dizer: eu estou angustiado. Ou seja, estou perturbado com tudo isso que eu vou ter que viver a partir de agora. Você, coordenador de grupo de oração, pode estar angustiado diante da missão árdua, do peso da cruz, das dificuldades, das dúvidas que se bate. Mas o que nós diremos? Livra-nos, Senhor. Mas foi para isso que eu vim. É que Jesus vai dizer. Devemos ter realmente compromisso. Compromisso com o nosso grupo de oração,
compromisso com aquelas pessoas que participam, compromisso com as pessoas que esperam, não porque somos melhores, mas porque o Senhor confia em nós, porque o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua, né, onisciência, quis contar com cada um de nós. Tem pessoas que esperam a cada um de nós. Que bom você, coordenador de grupo de oração, que tem se esforçado da melhor forma possível para que o seu grupo de oração continue, para que o seu grupo de oração permaneça de pé, mesmo que seja online, mesmo que seja com algumas pessoas, com um número reduzido. É necessário termos o nosso compromisso com o nosso grupo de oração, porque como nós muito bem sabemos, qual que é o núcleo da renovação carismática, o centro da renovação carismática? Grupo de oração. Se não houvesse grupo de oração, não haveria renovação carismática católica. Por isso precisamos ter o compromisso com o nosso grupo de oração, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da sua dificuldade própria. Felizmente sabemos, né, de casos de coordenadores de grupo de oração que às vezes largam o barco por problemas pessoais. Meu irmão, minha irmã, tenha compromisso, tenha realmente ali fé em Deus, que vai te ajudar diante da sua entrega, diante do seu compromisso, do seu serviço para com Deus. Olha bem aí o exemplo que nós temos com os discípulos, que largaram tudo e colocaram Deus em primeiro lugar. Talvez é isso, meus queridos irmãos, que a pandemia quer nos mostrar, que precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é o Padre João Carlos que está falando, não. Isso é o próprio Cristo que falou no Sermão da Montanha, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo vos será dado em acréscimo. Por isso precisamos colocar Deus no seu devido lugar e as outras coisas nos será dado em acréscimo. Pertença ao movimento. Compromisso com a nossa missão. E por fim, meus queridos irmãos, você não está sozinho. Precisamos ter unidade. Precisamos caminhar juntos. Somos conduzidos pelo mesmo Espírito Santo. Os dons são diversos. Cada um tem a sua personalidade como pessoa, mas o Espírito Santo, que age em todos, é o mesmo. E é por isso que Jesus vai dizer, lá no finalzinho do Evangelho, quando eu for elevado na terra, eu atrairei todos a mim. O nosso centro precisa ser Jesus Cristo. A nossa unidade vai ser firmada em Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, pela vontade do Pai, que nos chamou, que nos convocou e nos capacita a todo instante para viver conforme Ele nos pede, nos conduz e nos orienta. Por isso, queridos irmãos, ainda mais gritante por causa deste tempo da pandemia. Precisamos nos sentir pertencentes ao nosso movimento Renovação Carismática Católica. É chegada a nossa hora de sermos cada vez mais pertencentes a este movimento. Precisamos ter compromisso diante de tudo aquilo que nos é pedido. A sua missão de coordenador, tenha compromisso de ser sempre essa pessoa que dá um ânimo, que dá um amparo, que dá uma esperança pela ação do Espírito Santo às pessoas que compõem o núcleo, aos demais servos e também a todas as pessoas que participam do seu grupo de oração, do seu ministério, da sua forania. E por fim, queridos irmãos, precisamos caminhar juntos. Precisamos viver em unidade. Deus, Jesus, está no alto da cruz de braços abertos para que possa nos abraçar por inteiro, para que nos possa atrair até eles e assim ser guiados e orientados diante daquilo que ele pensou, sonhou e quer para cada um de nós.
Convido você a fechar os seus olhos um instante, se colocar na presença de Deus. Já estamos na presença dele, ele está no meio de nós, mas que você possa pedir esta graça para que, a começar em você, coordenador de grupo, a você, coordenador de forania, a você, coordenador de ministério, ao Conselho Arquidiocesano de Juiz de Fora, a começar em nós, a termos cada vez mais pertença ao nosso movimento, a nós amarmos o nosso movimento, a termos a alegria de ser renovação carismática católica. Peça essa graça para que, a começar em nós, isso possa se expandir a todos os demais membros, a toda a família carismática católica da Arquidiocese de Juiz de Fora, para que possamos cada vez mais termos a graça e a alegria de sermos pertencentes a este movimento. Dai-nos a graça ao Espírito Santo de sermos compromissados com o nosso movimento. Diante de tudo aquilo que ele nos fala, tudo aquilo que ele nos orienta, diante da coordenação, mas também com a igreja. Temos o nosso querido e amado Papa Francisco, que nos pede a cada vez mais sermos abertos à ação do Espírito Santo, menos burocracia e mais ação do Espírito Santo, é o que o Papa Francisco vai nos orientar. Ter este compromisso com o nosso Papa, com nossa igreja particular em Juiz de Fora, com a nossa coordenação, com o nosso grupo de oração. Dai-nos, Senhor, a graça deste compromisso de poder amar mais, de servir mais, e é por isso que precisamos da unidade. Que sejamos um, ó Pai, como Tu, Cristo, Tu, Espírito, e Tu mesmo, Pai, são um. Que nós também, como movimento, como família, possamos também ser um na Tua presença, para que possamos não viver conforme cada um quer, mas viver conforme o Senhor mesmo deseja, o Senhor mesmo pensou e quer para a nossa renovação carismática católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Venha o Espírito Santo sobre nós, diante de tudo ainda que vamos agora viver nessa Assembleia, mas de maneira muito especial em cada grupo de oração. Que em cada grupo de oração, a célula mãe da renovação carismática, possamos viver a pertença, o compromisso e a unidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.